tudo incrível. Sextou, semana concluída. E aqui estamos. Claro, começamos ontem nossas reflexões, já vamos adentrar no final de semana. Louvado seja Deus em nossas vidas. Segunda semana do mês de março. Para a honra e glória de Deus, estamos aqui desfrutando dessa experiência humana. Cada dia aprendendo com o Pai, filtrando a Tua graça. Vamos juntos, nesses breves minutos, refletir, aprender com Ele e seguir, olhando sempre para as coisas que são de cima e não para as coisas que são da terra. Paizinho, Pai amado, nada a te pedir, apenas agradecer pelo fôlego da vida, pelo ar que foi concedido. Abrimos nossos olhos, estamos diante de mais um dia, onde este sol, o clareado dia, nasce sobre os justos e os injustos. O justo vive por fé e não por vista. E aqui nós estamos para exercer o poder do Senhor que se aperfeiçoa nas nossas limitações. Assim que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso interior se renova. Todos os dias, depositamos esperança de dias melhores, mas do posicionamento que o Senhor nos ensina é fazer cada dia um dia melhor do que o outro. Porque senão, nada muda se eu e vocês não mudarem. E a mudança, ela parte de dentro para fora. Quando essa mente começa a não se prender às circunstâncias e olhar de forma ampla e dizer: o Pai está no controle de tudo. Vamos. Sonda-nos, Pai. Eis-me aqui. Apocalipse 3:20. Eu vou ler o versículo dentro do que eu trouxe ontem como reflexão, disposição, de luta contra o ser humano. O ser humano fica lutando contra ele mesmo. E eu deixei uma pergunta aqui no final e eu recebi. E já eu vou dizer sobre o que eu recebi, que na maioria das vezes a gente, como eu disse, né? Eu não sou o dono, nem sou o detentor da verdade. Mas quando você busca estudar, você busca entender, Pai, ensina-me. Ele diz: examinai as Escrituras e aprender. Examinar as Escrituras e aprender dele. Porque quem revela, quem instrui a gente é o Espírito. Então, quando você vai fazer um exame, o médico ele faz o quê? Ele pede um check-up, examina tudo e dá o diagnóstico. A gente examina, na maioria das vezes o Pai quer falar com a gente e a gente vai adentrando no efeito manada. Não porque eu aprendi assim, porque foi assim que me ensinaram. Te ensinaram. Como eu disse, né? Você tem um médico, só que anualmente você faz um check-up. Ele poderia dizer assim: não, ano passado aconteceu isso e isso aqui, é a mesma coisa. Não. Vamos examinar, vamos aprofundar para a gente dar um diagnóstico certeiro. E olhe que dentro disso tudo aí ainda pode haver erro, mas com o Pai não. Ele é sim, sim. Dele nós temos o sim. Com ele não tem duas conversas, é uma conversa só. Entenda aqui uma coisa. Apocalipse 3:20. Preste atenção que vai estar dentro do que nós falamos ontem e a semana passada, antes dos festivos.
Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Esta carta foi escrita por João, o discípulo amado. Estava preso na ilha de Pátimo por Nero. E ele escreve as 7 igrejas da Ásia Menor. E uma dessas igrejas, que é a Laodiceia, era uma igreja, um povo que estava ali, né? Rico, próspero. E ele chama o povo aqui no 16, ele diz assim: assim porque morno, nem frio, nem quente, estou prestes a vomitar vocês da minha boca. Eles depositavam mais confiança na riqueza, né? Na autossuficiência deles, do que no que Deus queria mostrar. E ontem, quando eu fui lá em Isaías 42, na versão da Bíblia Viva, estava falando de Jesus, apontando para ele, que ele viria e ele ia trabalhar de forma o quê? Não criando contenda. O texto diz que não indo para praças, ele ia trabalhar e ele trabalhou de forma linear, possa-se dizer assim, não ofendendo, oprimindo. E quando eu adentrei nesse versículo, eis que estou à porta e bato. Ele está dizendo que se você abrir o coração, que é a mente, a porta, ele vai entrar, vai lhe dar sabedoria, conhecimento e você vai cear com ele. O que é cear com ele? É receber esse alimento, esse pão, esse alimento puro que desce do céu, verdadeiro, vivo e eficaz. Mas a igreja aqui era morna, não sabia se era... porque é morno, nem frio e nem quente, ou seja, era uma igreja... Quando ele faz essas comparações aqui, João, né, essa linguagem de morno, frio, quente, vamos entender aqui algumas coisas, né, para que a gente adentre no versículo que eu recebi ontem. Laodiceia, como eu falei, é uma cidade rica e próspera, conhecida pelo seu comércio, por bancos e produtos como roupas de lã e um famoso colírio. Você vê que ele chama essa igreja de cega. Tudo ele fala dentro, né, através da vida de João, escrevendo as 7 igrejas da Ásia Menor, e a mensagem dirigida para eles é que apesar da sua riqueza material, né, tu és morno, frio ou quente, eles depositavam mais coisas. Eles diziam, né, um caso que era cristão, mas confiava mais nas suas coisas, porque totalmente rica. O homem hoje não deixa que essa palavra entre, o pai quer bater na porta, na mente, e adentra em situações que na maioria das vezes, em vez de aproximar, de ganhar a suposta alma, as emoções, afasta. Assim estava esse povo aqui. Deus queria trazer a sabedoria, mas eles, o conhecimento, o alimento espiritual, mas eles confiavam mais nas riquezas. Então, Deus ele ali está criticando essa igreja por considerar rica e autossuficiente. Mas, na verdade, ela estava espiritualmente empobrecida, morna, fria e cega. A falta de fervor no amor e na devoção de Deus é uma das principais ênfases desta mensagem. E essa mensagem exorta a eles se arrependerem e a buscarem um relacionamento profundo e verdadeiro com o Pai. E aí dizem, não, venha se arrepender, isso não é para você, larga isso aí, e de vez. Observe que aqui eu estou fazendo uma comparação, uma analogia, uma igreja que confiava mais na riqueza, né? Uma igreja com sua autossuficiência, né? E hoje em dia as pessoas abrem um templo físico, né? E com sua autossuficiência, eu fui consagrado, eu fui isso, aquilo, outro, e agora eu sou de Deus, quem está fora não é. Então, em vez dele chegar batendo na porta, na mente, no coração, eis que estou à porta e bato. Olha como Jesus era, né? Eis que estou à porta e bato. Não invade.
não oprime, não é por força, nem por violência, é pelo Espírito. E por falta de reconhecimento do amor de Deus e a complacência espiritual, a igreja de Laodiceia, ela reflete uma situação que a sua autossuficiência, sua riqueza material não se traduz em riqueza espiritual. E essa mensagem é um chamado de reflexão a você entender que você precisa se curvar, se arrepender de certas coisas para que a palavra chegue até essas pessoas que estão nesses lugares, né? Em vários lugares, em várias situações. Na maioria das vezes, ela quer até se chegar, mas quem empata? O homem, o ser humano, brigando com ele mesmo. É muito bom, meus irmãos, e importante a gente examinar as Escrituras, entender cada ponto, para que a gente venha passar uma mensagem clara. Que as pessoas ainda assim vão ter dúvidas, mas vão dizer, não, tem sentido. E deixa o Espírito trabalhar, rapaz. Que maravilha. Mas vamos aqui. Dentro disso tudo, né? Eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, entrarei, lhe darei alimento todos os dias, refletindo, dizendo que está tudo incrível. É assim que ele trata conosco. Não é agredindo externamente. E não é se importando com coisas que o homem está brigando com ele mesmo, querendo afetar o caráter, querendo ofender Deus. Se o povo, no primeiro século da era cristã, ele veio exercer juízo, ele estava embaixo de transgressão da lei, e mesmo assim, ele chegou para Pilatos e disse, vocês não vão conseguir me ofender, eu sou. E eles ali, ó, solta Barrabás e prende Jesus. Você não vai se defender? Não, porque meu governo é espiritual, não é humano. Herodes perseguiu o menino Jesus, queria matar a criança. Por quê? Porque disseram a ele que viria um para governar. Só que ele não entendeu, tá vendo? Às vezes a gente fica preso às circunstâncias. Ia vir alguém para governar, Herodes, a dinastia herodiana ficou... Vai vir alguém para governar? Vai. Mas o governo era aqui, não era um governo aqui. E aí, a turma de Herodes, começou a perseguir Maria para matar o menino. Mas não conseguiu, né? Ele teve que passar por tudo e chegou lá no final. Quem matou foi o próprio povo dele. Assim seguimos. Olha aqui. Primeira João, capítulo 5, versículo 19. Eu recebi esta mensagem. Sandro, veja bem. Pois não, meu irmão. Está escrito na Bíblia que o mundo jaz do maligno. Eu falei, e aí? Preste atenção, viu? Não, o mundo jaz do maligno. Não, porque a mensagem que você falou, o maligno está tomando a cada dia. Eu falei, entendi. Você entende? Então você já está me respondendo que Deus também não é poderoso, né? Deus não é o todo-poderoso, ele também é poderoso, porque tem um poderoso que o mundo já é do maligno. Ele está na Bíblia. Eu falei, vou lhe mandar alguns versículos e vou fazer uma pergunta, por isso que precisa fazer a interpretação do texto. Você está vendo? Olha o que eu vou mostrar para vocês. 1 João 5, 19. Preste atenção. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Na versão NVI está assim. Na versão Almeida Corrigida, sabemos que somos de Deus e que todo mundo jaz no maligno.
mundo aqui não é o mundo cósmico. Primeiro que esta carta não foi escrita ontem de ontem, e não foi escrita, nós não estávamos nessa oratória de João. Que mundo João está falando? O mundo dos judeus, o mundo habitado, o mundo ecumene. E o mundo jaz do maligno, vai haver conflito apostólico. Se o mundo é do maligno, por que Jesus disse em João 3,16 assim? Olha o que Jesus disse, viu? Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se Deus amou o mundo, ele deixou o maligno tomar o mundo, que o mundo agora é do maligno e não é mais de Deus? A primeira pergunta ele não conseguiu responder. Lá em Colossenses 1,20 ele diz assim: e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, ou seja, reconciliou o mundo, os povos, judeus e gentios, tanto os que estão na terra como as que estão nos céus. Reconciliou, amou o mundo, porque o mundo já é do maligno. Ele não conseguiu me responder. Que maligno é esse? É o ser espiritual que está levando o pessoal mais para a festa da carne do que para a igreja. E na igreja daqui a pouco tem uma vergonha, um ato de adultério, o envolvimento com coisas ilícitas, vai preso e é o maligno aí. E Deus está... Não, porque o mundo já é do maligno. Agora vamos estudar, refletir. Quando João fala isso aqui, você precisa ler o contexto. E ele vai dizer os conselhos finais aqui do amado João a este povo aqui. Por quê? O que é que estava acontecendo aqui? Vamos lá. Depois vocês verificam no Google, busca para entender. Havia um grupo chamado docetista ou docetas, que eles tinham, eu vou ler aqui, é um grupo gnóstico. Esse grupo, ele é associado aos docetistas. Os docetistas é um grupo que João estava falando para a igreja, que era para tomar cuidado com certas doutrinas, que esse grupo, no mundo habitado, no mundo ecumênio, no mundo aion, estava querendo fazer isso aqui, ó, presta atenção. Os docetistas acreditavam que Jesus apenas parecia ter um corpo humano, negando a realidade da sua encarnação física. Ou seja, esse pessoal aqui era um grupo que não acreditava na encarnação de Jesus vindo em natureza caída. Então, negando a realidade da sua encarnação física, essa visão contrasta com uma crença cristã tradicional de que Jesus realmente se fez carne. E a frase, o mundo jaz do maligno, é usada por João para descrever a condição espiritual da humanidade, enfatizando a luta contra a força do mal que era esse povo. O maligno, no mundo dele ali, era os docetas, que tinham uma visão do gnosticismo. O que é gnosticismo, meu irmão Sandro? É um conjunto de crenças e ensinamentos religiosos que emergiram nos primeiros séculos da era cristã, embora suas raízes possam ser encontradas em tradições filosóficas e religiosas anteriores. O termo gnose significa conhecimento em grego, e o gnosticismo enfatiza buscar por um conhecimento espiritual secreto, esotérico, que leva à salvação. Ou seja, era posso assim dizer assim, uma doutrina pagã. Estava querendo tubiar o povo que João escreveu esta carta. Presta atenção, o mundo ali, o mundo ecumênio, o mundo aion, depois coloque o mundo ecumênio para vocês entenderem, o mundo aion, o mundo habitado, o mundo deles ali, tinha jaz do maligno. A palavra jaz significa descanso, ou alguém que já faleceu,
que o povo já estava descansando, ou estava, posso dizer assim, descansando, é descanso. É descanso. A palavra jaz significa descanso. O mundo jaz do maligno, o povo estava, tipo, se acomodando, né? Aceitando, repousando, pronto, achei a palavra, repousando nisso. O que é isso? Então Jesus não veio em carne? Essa é a doutrina. E eles vinham batendo firme nisso. Era um grupo chamado docetista. Eles têm uma visão gnóstica. Gnóstico. Eles são gnósticos. Que, como eu disse aqui, é um conjunto de crenças e ensinamentos religiosos. Isso existia nesse time. Então, esse mundo jaz do maligno, não é que o mundo hoje, vamos dizer aqui, o mundo hoje jaz do maligno, no nosso tempo aqui. Existe, né, grupos, existe crenças que não acreditam. Pronto, o ateísta é um grupo jaz do maligno. O mundo, algumas pessoas, elas repousam nessa crença, entendeu? Elas descansam nisso. É esse o sentido que João está falando atentamente. Você vê que no último versículo, no último aqui, ó, ele diz assim, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Tá vendo? Não tem nenhum ser espiritual entrando, tomando conta. Para isso ser atemporal, isso é circunstancial. Trazendo para os dias de hoje, você diz que o mundo jaz do maligno quando alguém, né, ou um grupo está ali. Não, Jesus não veio em carne como aqui. Eu não acredito, não sei o quê. Jaz do maligno quando eles vão proliferando, propagando esta mensagem, tomando conta. Entendeu? Tranquilo, né? Graça e paz. Um lindo final de semana. Por quê? Se o mundo jaz do maligno, está contraditório com João 3,16. Deus amou o mundo que deixou o mundo com o maligno. Você está vendo aqui no mundo? Tem que estudar para entender o sentido. Não é o mundo cosmo que é o nosso mundo aqui, o cosmo, o mundo inteiro. É o mundo aion. Ecumene. Forte abraço. Graça e paz. Permitindo Deus. Até segunda-feira. Descansa. Jaz. Não para a morte, que jaz. Isso fica quando as pessoas vão ser enterradas, está lá, né? O nome, jaz. Descansou. Reposa na palavra do Pai. Que esse maligno era os docetistas, um grupinho que estava tentando levar outras doutrinas. Aprendi, compartilhei com vocês. Tudo incrível.